Muito boa noite. Então, respondendo aí a sua pergunta que você me fez, sobre a diferença da holding e do inventário e por que fazer a holding, o que eu tenho para te dizer é que no inventário você tem que lembrar que as despesas são muito altas, as praticadas no Brasil. O inventário ainda é uma novidade porque não é costume das famílias em geral ter um inventário, né, essa tão sonhada casa própria. Isso é coisa recente. Os pais passaram a trabalhar mais, não tem tanto tempo assim para deixar bens para os seus filhos. Então, as famílias brasileiras trabalham muito, lutam muito para deixar um legado para os filhos. E o que, que acontece? Quando eles falecem, como ninguém os prepara, esses bens eles têm uma redução sensível devido ao alto custo do inventário, que entre eles são essas custas, as taxas de cartório, né, as custas de cartório, tem taxas de cartório e custas de cartório. Você tem uma série de certidões que são exigidas, que você precisa tirar em vários órgãos. Você tem os honorários do advogado. Você tem também o imposto de transmissão causa-mortes, que é o que mais causa medo nas pessoas pelo valor que ele é praticado. Por exemplo, ele pode variar de estado, né, de um estado para outro, sendo praticado entre 4% e 8%. A grande maioria pratica nos 8%. É assim, um ou outro, né, você tem que buscar ver onde que é que tem alguém que cobre mais barato. E lembrando que há pouco tempo, até bem pouco tempo, esse custo ele era de entre 2 a 4%, que era a prática. Hoje, veja bem, 8%. E tem um projeto de lei aí para ser aprovado no Senado, na Câmara Federal e Senado, Congresso, né? Que ele vai para 20%. E ele tem grande chance de ser aprovado assim muito em breve. Então, aí, em vez de 8%, só desse imposto vai 20% do valor dos seus bens. Aí você vai fazendo as contas aí do que você tem, né? E se você tem só uma casa, aí a situação é maior, é mais complicada. Porque aí seu filho realmente vai descer de nível, de patamar. Porque se ele não tiver como pagar, o que, que vai acontecer? E que acontece, que nós estamos cansados de... Você viu aí um amigo, um primo, alguém que passou por isso? O que, que é? Ele tem que vender aquele bem para pagar as despesas de inventário. Então, é uma redução. E, e que essas despesas vão ir entre 30% e 40% em média. Como eu disse, dependendo do estado, dos impostos, os valores praticados. Aí você vai partir ainda para aquela questão da dor e do sofrimento. Porque o inventário ele dói, ele é doloroso, mas e a dor da perda? Então a pessoa está ali sofrendo, passando um momento difícil da perda do pai, da mãe, do ente querido, e ainda tem que passar por tudo isso. O inventário, por exemplo, ele tem que ser praticado, tem que ser feito no período de 60 dias da morte. Então, se ele não fizer nesse período, ele vai pagar multas, então mais despesas. Ah, e tem mais uma coisa. Dentre essas taxas e impostos, ainda tem o imposto de renda sobre ganho de capital. Mas esse para você contar, não é o imposto de renda da pessoa física apenas. É o imposto de renda de ganho de capital que é cobrado. Então, se você analisar, você deixa para pessoas que não participaram da sua luta, da sua vida, grande parte dos seus bens, para o estranho. E eu acho que você não quer isso. Aí, se você deseja mudar essa situação para melhor, a sua escolha a holding como um planejamento familiar, ela funciona como um cofre. É como se você imagina aí o cofre, você tem o cofre e você leva os seus bens para esse cofre. Então você imagina isso, é assim que é a prática da holding. E ela é legal, constituída por lei, e ela ainda, além de ter essa previsão legal,
ela tem uma reduções de impostos e de taxas, assim, coisa imensa. Então, os ganhos são gigantescos. Não só para depois que você não estiver aqui, né, que pela opção de não fazer inventário, como você tem ganhos sensíveis na constituição da holding. Você economiza muitas economias para o que você tem hoje de despesa como pessoa física, ou mesmo que seja um empresário, não importa, empresário rural, empresário. Então, as economias serão muito grandes com essa holding familiar, que é essa empresa cofre. Então, por exemplo, quando você resolver fazer a holding, você vai ter acesso a essas grandes vantagens. Aí você vai ter uma informação bem clara, bem explanada de tudo isso aí. O que eu tenho para te dizer é isso, que vale a pena você fazer a holding o quanto antes, porque pessoas falecem, empresas não falecem. Então, seu filho de herdeiro, ele pode ser um gestor. Aí você escolhe. O herdeiro, se você observar, significa perda. Não é ganho, é perda, porque é uma perda dos seus bens. O gestor não, o gestor é um ganho, né? Porque ele vai passar a gerir, ele aprendeu com você, está sendo preparado por você, porque é lógico que você fazendo a holding, você vai contemporaneando seus filhos, porque você quer que essa transmissão seja de uma forma tranquila e que eles possam fazer isso de forma, né, de conhecimento saudável, tranquilo, e eles vão, e uma coisa honesta, digna, que não tem que ter medo de nada. Então vale a pena. E procure saber direitinho, mas não demore muito não, para você não ter essa, como eu disse, às vezes desapontar, né, desapontamento por não fazer e depois ter algum problema aí na frente, você dizer, ai, podia ter feito. Porque, como eu estou te dizendo, você também tem ganhos reais em vida, né? Enquanto você tem a sua empresa, a sua holding, tá bem? Espero ter te ajudado aí a esclarecer essas dúvidas e estou à disposição, viu? Qualquer coisa pode falar aqui que eu vou te respondendo aí, tá certo? Até mais. Um abraço. Um abraço.